Ora então, bom dia. Último dia da semana, excelente tempo. Vamos lá ver se conseguimos acabar isto com algum sossego e com alguma tranquilidade. Bem, antes de mais, vamos lá ao período antes da ordem do dia. Como já reparou, estamos em plena campanha de eleições autárquicas. E há aqui duas coisas ou três que eu gostava de mostrar, que é para você perceber o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Eu confesso que estou um bocado cansado e um bocado farto já, não só da campanha, como da retórica, como das promessas, como das análises inacreditáveis que se andam a fazer por aí. Mas há aqui duas coisas que quero mostrar. Olha, por exemplo, no Porto, manchete do Jornal de Notícias de hoje, Rui Moreira e Manuel Pizarro diz aqui estão praticamente empatados, 34% e 33%. Há uma coisa que eu lhe vou dizer, espero pelas próximas semanas, porque como você vai ver quando as coisas acontecem, normalmente os candidatos perdem a cabeça e começam a prometer ainda mais coisas irrealistas do que normalmente prometem. Bom, segunda coisa que eu lhe gostava de falar, lembra-se que eu lhe disse aqui esta semana que provavelmente nós vamos ter uma dificuldade muito grande em cumprir o déficit deste ano, o déficit orçamental deste ano, se o Eurostat decidir enquadrar naquilo que é a contabilização do déficit orçamental todo o dinheiro que nós pusemos na Caixa Geral de Depósitos. Cerca de 4 mil milhões de euros, que vale pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto português. Ora bem, na altura falei-lhe no Jornal de Negócios, era quem dava de conta disso. Hoje o público faz manchete com isto. Aliás, o público vai mais longe. Diz inclusive que também a contabilização dos fundos europeus pode complicar isso. Bom, eu vou reiterar isto. O Governo e o INE estão a fazer um esforço muito grande para que o Eurostat não contabilize aquilo. Eu não sei se o Eurostat vai na história, mas mesmo que vá, há um alerta que eu lhe quero deixar. Não vá em conversas, porque estar no déficit ou não estar, olha, é batom, está a ver? Você põe mais ou menos, fica mais ou menos bonita. Mas o problema é saber o que é que está por trás do batom. E aqui é que é o ponto. Ou seja, onde é que eu queria chegar? Não se esqueça que o problema de fundo não é esse. O problema de fundo é saber se você vai ou não vai pagar aquilo. E vai, percebe? Este é que é o ponto fundamental. Estão a contar-lhe uma história. Aquilo vai contar para a dívida. Entre no déficit ou não entre no déficit. Ora, contar para a dívida quer dizer que o Estado foi buscar dinheiro emprestado para meter ali. E, portanto, isto mais tarde ou mais cedo vai ser sempre pago. Nunca se esqueça de um princípio fundamental em finanças públicas. Ou a gente tem as contas equilibradas ou então contrai dívida. Porque não pode emitir moeda. Não é? E, portanto, contraindo dívida, essa dívida mais tarde ou mais cedo vai mesmo ser paga. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. Nós adoramos boas notícias. Nós abominamos péssimas notícias. Nós, portugueses. Você dirá, mas qualquer pessoa é assim, qualquer povo é assim, qualquer país é assim. Não é bem assim. Há povos que têm tendência, quando têm um problema, de equacionar o problema e resolvê-lo. Na Europa, alguns, não são só os alemães, como há pessoas que dizem, não sei quantos alemães. Não são só os alemães, na Europa há alguns. Mas onde é que eu queria chegar? Na última semana, faz hoje uma semana, que nós fizemos um foguetório desgraçado porque nos subiram o rating, uma agência. Curiosamente, dias depois, houve um analista da Bloomberg, que é um meio de informação financeira internacional muito escutado por muita gente, que veio dizer assim, cuidado, não mudou nada de fundo, nada de estrutural, e portanto os problemas estão ali. E se alguma coisa começar a correr mal na frente externa, subida dos juros do BCE, desaceleração económica no exterior, que depois nos leva a exportar menos e por aí adiante, Portugal vai ter um problema. Destaque em Portugal, zero. Sobretudo no meu setor, comunicação social, com exceção de um ou dois meios, o Observador, o Eco e o meu jornal, o Jornal de Negócios. O resto passou ao lado do assunto. Televisões, inclusive.
a gente faz foguetórios a abrir telejornal com outra coisa qualquer, com aquela notícia de que subiu o rating, mas os avisos e alertas, zero. Bem, eu pensei assim, bom, aquele tipo tem mau feitio. Aquele analista da Bloomberg que fez este aviso tem mau feitio. Afinal, não é só aquele senhor. E porquê é que eu digo isto? Porque ontem, um analista do Commerzbank, alemão, que tem posto sempre algumas análises muito críticas daquilo que nós andamos a fazer, veio dizer praticamente a mesma coisa. Eu até lhe vou citar aquilo que é a conversa do Commerzbank. Bom, e é mais ou menos isto. Portugal saiu do lixo, mas está a retomar uma tendência pouco saudável. E depois, ao analisar a situação, diz que nós estamos a reverter alguns dos problemas que nós sempre tivemos nos últimos anos e que, inclusive, nos levaram à bancarrota. Um desses problemas tem sido uma alerta constante aqui na cor do dinheiro. E eu vou repeti-lo, que é: salários não podem crescer mais do que a produtividade. Está a ver? Ou seja, nós não podemos subir salários acima do que cresce a produção de riqueza por unidade de tempo. Está a ver? Eu hei de explicar, hei de voltar a explicar e fazer um vídeo só especial sobre a produtividade. Mas este é um alerta fundamental. Este é o segundo alerta que nos faz. E repare, qual foi o destaque na comunicação social? Eco, Jornal de Negócios e rigorosamente mais nada. E salvo erro o Observador. Televisões, zero. O que é que isto faz? Nós estamos a passar para Portugal, para a opinião pública, a ideia de que está tudo resolvido. Ou seja, estamos a passar para Portugal, para os portugueses e para o cidadão em geral, a ideia de que as questões fundamentais estão resolvidas. Bom, não estão. Eu sei que é conveniente... Desculpe lá, isto é alergia. Eu sei que é conveniente nós pensarmos assim. Eu sei que é conveniente a classe política vender sonhos. Mas eu quero alertar-lhe, porque há 6 anos, há escassos 6 anos, andaram a vender-nos sonhos que correram muito mal. Fomos parar ao buraco. Portanto, é melhor ouvir estas pessoas. Mas, se você tiver dúvidas, vá ao site do FMI, descarregue lá a última análise que o FMI fez sobre Portugal e veja os alertas que ali estão. Ainda sobre esta tendência de florear tudo. Há dias, toda a gente veio dizer que o Financial Times elogiava o socialismo português e não sei das quantas. Vá lá ver o artigo. O artigo faz alertas. O artigo diz assim: isto foram os sacrifícios feitos nos últimos anos, que não estão a ser revertidos na parte orçamental, porque estamos a ser obrigados a isso por parte da União Europeia. Ora bem, é isto que nós temos que ter atenção. Não se pode embarcar em facilidades. Nós não vivemos um tempo de facilidades. Estão-nos a vender isto. As pessoas começam a atuar como se vivêssemos, que tivesse sido tudo ultrapassado, como se estivéssemos a viver num momento de prosperidade, e não estamos. Ainda agora começamos a sair do problema, mas nós temos uma dívida de 130% do produto. Eu sei que estão a contar que vão dar um trambolhão nisto de um dia para o outro. É mentira. O trambolhão que vai acontecer é com a reserva que a gente já tem há vários anos, está a ver? Portanto, a partir daí, para continuar a reduzi-lo, isto vai ser um sarilho. Nós temos de pôr a nossa dívida pública rapidamente abaixo dos 90% do produto interno bruto. Explique-me lá como é que isto se faz de um dia para o outro. Está a ver? É por isso que as propostas de ontem, que falámos aqui, do Institute of Public Policy, não fazem o mais pequeno sentido. Bom, sigamos para mim. O Bloco de Esquerda, via Catarina Martins, terá dito ontem que, afinal, parece que o Governo está disposto a ceder para além dos 230 milhões de euros no IRS. Eu não sei se está, mas como eles andam lá nas negociações, eu vou fazer fé naquilo que diz a Catarina Martins. Mas há uma coisa só que eu lhe quero dizer: alguém vai pagar esta brincadeira, alguém vai pagar esta marmelada. Não é verdade aquilo que nos andam a dizer, que tudo isto não tem custos. Alguém vai pagar isto. Para se baixar o IRS aqui e mexer nos escalões, e sobretudo para ir além daquilo que se espera, e eu começo a suspeitar que o Governo vai mesmo além daquilo que se espera, porque, e acho que a Catarina Martins tem razão, porque basta ver as conversas de ontem com os sindicatos para perceber isto. Basta ver aquilo que já é a greve anunciada da função pública. Basta ver as cedências que já estão a ser feitas nos enfermeiros. Basta ver as cedências que o Governo já prometeu aos juízes. E basta ver as cedências que vai haver nos médicos, também já anunciaram greves. Portanto, como você vê, é só greves, é só reivindicações e a gente está a dar. O problema disto tudo é que isto não sai do bolso dos privados. Isto sai do bolso do Orçamento de Estado.
Ou seja, sai do bolso, mais tarde, do contribuinte. Portanto, pode ter a certeza de uma coisa. Estas cedências todas vão representar um correspondente aumento de impostos para alguém. Ou seja, alguém vai ter que pagar isto. Bom, vamos lá seguir nisto porque há aqui mais 2 pontos importantes. Aliás, o quarto ponto já foi tratado nesta questão das cedências. Há uma certeza que eu tenho e que lhe vou reafirmar. Estas greves todas vai haver cedências. E eu até suspeito que algumas delas já estão negociadas até, já estão conversadas. Não foram ainda anunciadas porquê? Porque nós temos a União Europeia à perna e porque, apesar de tudo, estamos em momento eleitoral. Ora bem, mas você vai ver que com o aproximar das eleições alguém vai começar a anunciar benesses e vai começar a anunciar facilidades. Bem, o último ponto de hoje é um ponto muito sério. O meu jornal trouxe ontem um artigo sobre o Jornal de Negócios, sobre os produtos complexos onde o Cristiano Ronaldo está a investir. E eu tive logo uma série de mails de espectadores que dizem assim: ouça lá, explique-me lá o que é aquilo e sobretudo se é seguro. Bem, eu fui ver e de facto o artigo fala em que Cristiano Ronaldo ter-se-á aliado a uma corretora de produtos financeiros para anunciar estes produtos complexos. Uma coisa chamada Contracts for Difference. Ora bem, que a CMVM diz que, o último relatório da CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, ou seja, o polícia da Bolsa, diz que em julho a aposta em CFDs destes instrumentos atingiu os 3.622 milhões de euros. Ora bem, há uma coisa que eu lhe quero dizer. Sobretudo para as pessoas que não têm literacia financeira e que me estão a fazer estas perguntas. E é natural que façam estas perguntas. Porquê? Porque os outros produtos de poupança, alguns dos quais o Cristiano Ronaldo fez muita publicidade aqui há uns anos, não estão a dar uma taxa de juros muito interessante. Ou seja, a remuneração é baixa. E, portanto, é natural que as pessoas perguntem isto. Mas há um aviso que eu quero fazer às pessoas. Primeiro ponto, não vou dizer para não investir. Mas há uma coisa que lhe vou dizer. Tenha cuidado. Eu, que tenho alguma sofisticação nisto, às vezes vou olhar para estes produtos e não percebo nada. Não entendo nada do que ali está. Não entendo nada sobre o que se promete ali. Não estou a dizer que sejam estes. E não entendo nada sobre a forma, a proteção das pessoas. E, portanto, se você não tem sofisticação e se você adora a sua poupança, não quer perder o capital que investiu, tenha cuidado. Este é o melhor conselho que eu lhe posso dar. Produtos complexos, produtos estruturados, não são para quaisquer pessoas. Eu sei que há instituições, às vezes inclusive bancos, que correm o risco e que arriscam a dizer às pessoas: vá lá, está tudo bem, está garantido. Tenha cuidado. Produtos complexos não são para qualquer pessoa. Se você não tem sofisticação e se você adora o seu capital e quer protegê-lo, tenha cuidado. Há outros instrumentos, e oportunamente falaremos sobre isto, onde se pode pensar como alternativa para o caso da pessoa não ser um investidor que queira correr riscos. E pronto, fico por aqui. No fim de semana vou voltar com um novo Deals on Wheels. E enquanto assim, se gosta do programa matinal, já sabe, voltarei na segunda-feira às 8 da manhã. Tenha um grande fim de semana, mas não me quero ir embora sem lhe pedir para fazer aqui um gosto e, sobretudo, para partilhar o vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e tenha um grande fim de semana.